Mas hoje eu acho muito oportuno nós voltarmos a meditar aqui no livro de Marcos, porque é ceia do Senhor. E o tema que eu quero falar hoje com vocês dois, ou com a igreja hoje, é sobre os dois grandes mandamentos, né? Ou o grande mandamento. É bom nós observarmos que nesse capítulo Jesus estava sendo, é a terceira vez que um dos escribas ou fariseus chega para questionar Jesus. Vamos lá. Acharam? Deixa eu ler um texto da nossa Bíblia do culto. Geraldo, faz um favor, lê aqui para mim, que aí eu já economizo um pouquinho a garganta. Isso. Vamos acompanhar o pastor Geraldo, a partir do verso 28. Vamos fazer uma leitura. Não, pode fazer em sequência. Pode fazer sequência. Marcos 12, do 28 ao 34. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Meus amados, como eu disse, meditarmos nessa noite sobre o grande mandamento, ou os dois mandamentos, é muito importante, porque é o que eu estou dizendo, é ceia do Senhor. É um momento para esse tipo de texto e esse tipo de reflexão. Quero observar com vocês que essa é a terceira vez que religiosos cercam Jesus para testá-lo e para perguntá-lo, mas com má fé. Não havia nenhuma boa intenção de aprendizagem. Não eram perguntas educacionais, não era pergunta para crescimento espiritual. Na verdade, eram perguntas de armadilha para eles pegarem Jesus em alguma situação. A primeira pergunta tinha sido dos herodianos e também de fariseus acerca do imposto, se era certo pagar imposto ou não. Olha só. Depois, a segunda pergunta foi dos saduceus e os fariseus, que estavam brigando. E principalmente os saduceus, que não acreditavam em ressurreição e nem em anjos, sobre a ressurreição. E aí eles contam aquela história lá daquela mulher que casou 7 vezes, com quem que ela ia viver na eternidade. E, na verdade, eles também estavam fazendo um teste a Jesus, porque eles não acreditavam em ressurreição. E agora vem mais um escriba. Um escriba era aquele que era um doutor da lei, além de ser aqueles que escreviam para preservar a lei. E agora vem essa terceira pergunta, que também era um teste diante do público, para ver se Jesus titubeava, falhava, e eles entravam ali para condenar a Jesus. É importante nós observarmos que as 3 perguntas são com intenções das piores possíveis. Mas Jesus transformou essas perguntas, como várias outras. É interessante como nos evangelhos tem muitas perguntas, na sua maioria, não são todas, na sua maioria, porque tem perguntas dos discípulos, né? Tem várias perguntas que são feitas de boa fé,
mas várias das perguntas com maldade. E em todas essas perguntas há uma grande riqueza, que Jesus transformou elas em resposta de questionários que eu e você faríamos. E a Bíblia já veio com a pergunta e a resposta pronta para mim e para você. Ora, é claro que uma pergunta dessa nós faríamos um dia ao nosso Deus, e nós já temos aqui. As outras duas perguntas para trás também são interessantíssimas. Então, todas as perguntas que foram feitas a Jesus, Deus transformou isso, o próprio Jesus transformou isso numa bênção de vida cristã, de ensino da palavra de Deus para mim e para você. Então, é o que nós devemos fazer hoje. Diante dessa pergunta, vamos aprender aqui. Porque sabermos que o texto aqui é claro, sabemos, mas nós temos que questionar aqui se nós estamos, pelo menos, lutando para viver isso. E se estamos vivendo de forma real. Então, quais são os mandamentos aqui? São dois. Jesus, ele vai citar o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 ao 5, e vai citar também Levítico, capítulo 19, o verso 18. Então Jesus recorre à própria palavra de Deus, assim como o diabo perguntava a Jesus, Jesus respondia. Até nas más perguntas do diabo, Jesus respondeu e contribuiu para a nossa edificação espiritual, né? Quando Jesus dá aquelas respostas ao diabo. Então, isso tudo serviu para o nosso crescimento espiritual. Então, essas respostas estão na própria palavra. Jesus repete o que já havia escrito por Moisés, quando Deus revelou a Moisés no Monte Sinai, lá no livro de Deuteronômio e no livro de Levítico. Qual é o principal mandamento? O principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amados, em primeiro lugar, nós só temos um Deus. Pastor Sócio, mas isso é óbvio. Não sei. Será que é óbvio para mim e para você? Eu posso ter a Deus como meu Deus, mas eu posso ter essa cadeira como um Deus na minha vida. Quando eu digo essa cadeira, o poder que ela me concede. Eu posso ter aquela construção ali, ser tudo para a minha vida. Eu posso ter o cargo de presidência da igreja, ser outro Deus na minha vida. Mas às vezes eu nem estou percebendo. Por quê? Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus, é obra de Deus, isso aqui é obra de Deus. E não é bem assim. O Senhor não aceita dividir com ninguém a sua glória, o seu amor. Ele quer a minha, a sua adoração exclusiva para Ele. Então nós podemos estar fazendo o nosso emprego um Deus na nossa vida. Eu me lembro, meu pai, ele tinha um primo, e esse primo, a gente ia lá na casa dele, era até difícil, porque ele e a família dele, da hora que a gente entrava e da hora que saía, era só falando sobre a empresa. Eles moravam ali perto da Avenida Paulista. Inclusive, o filho dele, né, que é primo terceiro meu, né? Eu já até falei isso aqui, foi um dos rapazes que concorreu no Big Brother, era muito bonito mesmo. Depois entrou, já vivia nos caminhos das drogas, orgias, tudo. Acabou que numa dessa aí ele teve um acidente, ficou paralítico e ficou muito conhecido no Brasil. Depois ele virou atleta paralímpico e foi campeão. Aí, há pouco tempo, aí meu pai até encontrou com ele no aeroporto. Então, essa família, a gente chegava lá, era de manhã até na hora da gente ir embora, não tinha assunto, era só sobre a empresa. Sabe o que aconteceu? Essa empresa faliu. Quer dizer, aquilo era o Deus deles. Você pode fazer do Deus um Deus paralelo, pode ser a sua função na igreja, pode ser o seu emprego, pode ser um dinheiro seu,
alguma coisa você pode construir como um Deus. E eu já vi pastores, eu já vi irmãos dentro da igreja fazer das suas funções verdadeiros deuses. E estão aqui dentro da casa do Senhor, mas faz das suas funções verdadeiros deuses. Tem pastores de congregação, a igreja está acabando com ele, está acabando. Mas só o fato dele ter uma cadeira para ele sentar e ele poder chegar na matriz e sentar no púlpito, ele não larga aquilo, a igreja está acabando. Ele prefere que a igreja acabe, mas que ele tenha o seu trono. Isso é um Deus. Então parece que é uma coisa óbvia, mas não é. É importante nós refletirmos. Escuta, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele não aceita outro Senhor, Ele não aceita dividir. Então a primeira reflexão: estamos servindo só o Senhor nosso Deus, ou nós temos levantado um Deus paralelo aí do lado? Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse amor pelo nosso Deus, eu sempre, nas minhas orações, eu falo: Senhor, me perdoa, porque quantas vezes eu te decepciono, quantas vezes eu te envergonho. Me ajuda ao Espírito Santo, porque a gente tem que orar pedindo ao Espírito Santo: me dá mais amor pelo meu Deus, pelo meu Jesus, por tudo que Ele tem feito, a começar da morte no Calvário. E tudo que o Senhor tem feito por nós dia a dia. Até mesmo nas nossas derrotas ou nas provações, é Deus trabalhando para trabalhar no nosso interior. Porque nas derrotas a gente se sente limitado, e a gente corre para os pés do nosso Deus. É nas provações, é o Satanás. Não, irmãos, você que é fiel a Deus, na maioria das provações é o Senhor nos corrigindo, é o Senhor nos trabalhando na nossa vida, assim como você que é pai corrige os filhos. Eu constantemente tenho que ficar corrigindo os meus filhos, às vezes eu até exagero. Mas é por quê? Eu não vou corrigir filho de vizinho, de amigos, eu vou corrigir os meus filhos. Por quê? Porque eles têm o meu sangue, eles têm o meu DNA. A responsabilidade, a Bíblia diz que eles que são a herança que o Senhor me deu. Então é deles que eu tenho que cuidar. E às vezes eu faço com o coração dolorido, tem vezes que eu corrijo, pego forte, perco a noite de sono. Mas é por quê? Porque a gente ama. O Senhor também nos corrige porque nos ama. Então, esse amor do nosso Deus, eu sempre oro e falo: Senhor, me aumenta mais o Espírito Santo. Eu estou amando pouco, meu Deus. Eu estou amando pouco, meu Jesus. Eu estou sendo pouco grato a Ele. Amados, eu e você temos que orar constantemente para amarmos mais ao nosso Deus, para sermos mais gratos a Ele e deixar só Ele sentado no trono do nosso coração. É uma luta diária. E eu me coloco junto com vocês aqui. Estou dizendo que é você e que eu estou isento disso. Eu comecei o exemplo por mim mesmo. Que eu posso fazer dessa igreja um Deus paralelo e ainda fica bem disfarçado. Não, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Nós precisamos ter uma paixão por Deus, aquela paixão do jovem pela sua namorada, ou da moça pelo o seu namorado. Briga com todo mundo por causa daquela pessoa. Fica de cara feia quando não dá para encontrar. Pega um ônibus aqui e vai lá em Austin, assoviando, fonezinho de ouvido, numa alegria tremenda. Imagina isso. Isso é coisa de maluco. Mas vai falar para ele que ele é maluco. Ele vai lá, fica lá, passa no meio de tiroteios, volta, pega trem, pega ônibus, numa alegria só. Isso para ele. Agora fala assim:
vai lá fazer um evangelismo lá em Austin. Não vamos nem pôr evangelismo, vamos pôr o quê? Um outro exemplo qualquer. Isso vai virar uma distância daqui em Belém do Pará. Mas daqui em Austin, para ele ver essa namorada dele, isso para ele é coisa mais simples do mundo. Por quê? Porque a paixão, o amor que está no seu coração supera. É esse amor, é essa alegria que eu e você temos que ter por Jesus. Não é vir para a igreja com tristeza, não é adorar o Senhor com as ofertas e dízimo com tristeza, não é oferecer as coisas ao Senhor de qualquer jeito, não é participar de um coral, de um grupo de departamento, com o rosto feio, de qualquer jeito, sem nem, vai fazendo, parece que na marra, vai fazendo, parece que empurrado. Tenha certeza, se você está nesse quadro, falta você cumprir esse primeiro mandamento. A gente sente a igreja, o crente, quando ele é apaixonado. Para ele tudo é alegria na casa de Deus. Até mesmo a gente que é pastor, às vezes está meio desanimado, ele chega e dá bronca da gente. Pastor, por que é isso? O senhor não é o homem de Deus? E ainda exorta a gente. Né? Por quê? Porque ele está naquela paixão. Por isso que Jesus cobrou da igreja de Éfeso: olha, vocês estão fazendo tudo muito bem, tudo muito perfeito. Vocês cuidam da doutrina, vocês cuidam da igreja, mas falta uma coisa: vocês perderam o primeiro amor. O que é esse primeiro amor? É pegar um ônibus aqui em Austin na maior alegria e voltar na maior alegria, sem nenhuma dificuldade. Eu me lembro, eu era novinho, eu tinha uma namorada que estava em Curitiba. Eu tinha uma bicicleta, era a única coisa que eu tinha, uma bicicleta. Eu vendi a bicicleta, peguei um ônibus e fui lá. E para a honra e glória de Jesus, cheguei lá, o pai dela falou: não, você não vai ver minha filha não, eu tive que voltar. Mas para você ver, hoje eu falo, que ignorância era aquela, né? Que perca de tempo, que investimento errado. Mas era aquela paixão. Irmão, nós temos que ter uma paixão pelo nosso Jesus. Nós temos que refletir como é que anda o calor da nossa paixão pelo nosso Deus. Nós temos que sentir, é num culto de ceia como esse, na meditação da palavra de Deus, que a gente vai medir a temperatura do nosso amor pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem prazer em estar com o Senhor? Você tem prazer em orar? Você tem prazer em meditar na Bíblia? Você tem prazer em ouvir as coisas de Deus? Você tem prazer, está lá tomando um banho, põe um estudo bíblico para ouvir? Você tem prazer de estar com o povo de Deus, na casa de Deus? Quando a gente não tem prazer de estar com a igreja, nós estamos esfriando o nosso amor. E esse texto nos ensina uma outra coisa: a não julgar as outras pessoas na sua forma de adorar o Senhor. Porque a Bíblia diz: olha, adore o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento e de todo o seu coração. Cada um tem um nível de força. Então, por exemplo, os mais velhos reclamar da juventude ou dos adolescentes fazer uma festa dançante, pulando na presença do Senhor. É a força deles. Não é a minha nem a sua, mas é a deles. A minha e a sua já é diferente. Eu já vi congresso aqui de gente cantando aqui, que eu falo: meu Deus do céu, o que é isso? E o povo chorando, os jovens, adolescentes, enxugando as lágrimas, e pulando, e eu aqui pensando: mas o que está acontecendo? O que eles estão sentindo? Cada um adora na sua força. A força do adolescente, do jovem. Eu não posso pegar uma camisa de força e pôr os adolescentes, os jovens, para adorar igual eu e você. Não posso fazer esses jovens gostar do Vitorino Silva, do Osés de Paula, da Shirley Cavalhais. Isso não é nem para mim, é para você que já está com mais de 80. Para mim não, eu sou jovem. Cada um de nós adorar na sua força. Tem aquele pregador que prega pulando, que não para, sua. É a forma dele adorar o Senhor. Tem aquele pregador que prega dando aula, ministrando. É a forma dele adorar o Senhor.
Tem aquele irmão que glorifica mais, outro faz, mas é a forma, cada um na sua força. O que importa é que você esteja oferecendo o melhor ao Senhor. Se aquilo for o melhor seu, o Senhor estará recebendo. O Senhor não pede de nós animais hoje, como no Antigo Testamento, mas o princípio é o mesmo. A Bíblia diz que o Senhor não recebia animais com defeitos. Por quê? Porque tinha gente que ia lá no redil de ovelhas, vê qual é a ovelha que está morrendo aí de doença. Pega essa para nós levar para o templo, para sacrificar. Vê aí a que está sem a perna, pega essa aí. Oferecia, aí o profeta vem e diz, olha, vocês me oferecem animais cheios de defeito. Vocês dariam isso de presente para alguém? Não. Como é que vocês querem me dar isso de presente? Então aí tem um princípio, ninguém aqui oferece mais animais, mas tem um princípio de oferecer o melhor para o Senhor. Então amar a Deus sobre todas as coisas, com todo entendimento, é nós fazermos essa entrega total, é ter alegria de estar no meio do povo de Deus, é ter alegria de participar da ceia do Senhor, é ter alegria de ouvir as coisas de Deus, é ter alegria de conviver com a igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele vem e diz assim, e o segundo, porém, semelhante a esse, ame ao seu próximo, como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que isso. Pastor, mas isso é a coisa mais simples do mundo. Será? Será? Cá para nós, amar um flamenguista, é fácil? Amar um argentino é fácil? Hã? Nesse período agora de política no Brasil, crentes se definhando, um da esquerda, outro da direita, e muitos ainda estão de mal por aí. E como é que vai tomar a ceia do Senhor? E como é que está cumprindo o mandamento? O segundo mandamento? Não está. Não está. Para nós cumprirmos e amarmos ao próximo, nós temos que estar pronto a pedir perdão, a ser perdoado, a aceitar o perdão. Irmãos, pedir perdão é a coisa mais difícil. Você que é pai, você já sentou para pedir perdão para os seus filhos? Tem coisa mais difícil que você pedir perdão para um filho que você criou, que você educou, que você doutrinou, e agora você erra com ele e você pedir perdão? É a coisa mais difícil do mundo, mas você tem que fazer isso. Por quê? Para nós estarmos amando. Tem um sacrifício. Amar o próximo é um desafio diário. É um desafio diário com a graça do Espírito Santo. Tem duas histórias. Uma, você precisa adquirir esse livro. Chama Irmão André. É a história de um missionário que fazia tráfico de Bíblia nos países comunistas. Você vai ouvir testemunhos ali maravilhosos. Ele com amigos seus, e testemunho dele de pessoas que ele encontrava ali, que ele distribuía. E eles falavam, mas por que você quer distribuir evangelho para esse povo? Esse povo tem que morrer. Esse povo tem que ser destruído. E ele dizia, não, o Senhor Jesus veio salvar comunistas também. Você precisa ler esse livro, Irmão André. E ele dá testemunhos maravilhosos de comunistas que queriam matá-lo e aceitar a Jesus através da palavra de Deus. Da mesma forma, do outro lado, no período do nazismo, se você não leu, leia com urgência a história de Corrie ten Boom, uma missionária holandesa. Ela era judia com a sua família e os seus pais ensinaram ela e as suas irmãs a esconder judeus no período da Segunda Guerra Mundial. Só que elas foram presas um dia.
e foram levados para um campo de concentração. Eu posso sentir o peso disso porque eu já estive em locais de museu de holocausto em Israel, em outros lugares na Europa. Agora mesmo eu estive lá no Muro de Berlim, que foi um resultado de toda essa confusão. Nazismo, comunismo. E ela e a sua irmã foram estupradas por um comandante. A sua irmã foi assassinada no campo de concentração. Ela milagrosamente escapou. E após ter passado tudo isso, o Espírito Santo chamou para ser missionária. E ela um dia chegou em uma cidade. Você precisa ler esse livro, Corrie ten Boom. Se eu não me engano, eu acho que era da editora Vida, aquela antiga editora Vida. Não sei nem se existe mais. E ela um dia estava numa cidade da Europa para pregar, não sei se era na própria Alemanha, porque ela não era da Alemanha, ela era holandesa. E quando ela estava naquela igreja, uma igreja evangélica pequena, parece que era até num porão. E quando ela está ali para ministrar, quem é que estava sentado no primeiro banco? Já bem mais idoso. Aquele comandante que estuprou ela e a sua irmã por várias vezes e que comandou a morte de sua irmã e de tantas outras pessoas. E ela diz que estremecia, sentia vontade de vomitar ali em cima do púlpito, e pensando, como é que eu vou fazer agora? E o Espírito Santo pôs ela nessa prova. É aquela velha história, nada que não está ruim que não possa piorar. Olha a prova que Deus põe para ela. E ela tem que pregar sobre o amor de Deus naquela noite. E ela prega sobre o amor de Deus de uma forma automática, que ela está num ódio muito grande daquele homem. Só que ao término do culto, o pastor não sabia de nada. Chamou ela e falou: missionária Corrie, eu quero apresentar para a senhora um ex-coronel nazista que aceitou Jesus conosco, já batizou nas águas. Só que o coronel não conhecia ela. Ela conhecia ele, porque ele era um só. E ela começou a chorar, e aquele homem se assustou. E ele perguntou: o que foi que a senhora está chorando? E ela disse: o senhor matou minha irmã, nos estuprou. E ele caiu de joelho, chorando, e aí o Espírito Santo disse para ela: dê a paz do Senhor para ele. E ela teve que ajoelhar ali, abraçar e dar a paz do Senhor para ele. Irmão, ser crente é um desafio tremendo. Irmãos, a gente que é pastor é constantemente tratando de irmãos, brigando com irmãos, famílias dentro da igreja que é brigado com outra família. Isso é uma coisa inacreditável, eu fico sem entender isso. Até hoje, estou completando, junto com a minha esposa agora, dia 15 agora desse mês, hoje são 13. Então daqui 2 dias nós estamos completando 23 anos de presidência de igreja. E há 23 anos, passando por todas elas, irmãos dentro da igreja brigados um com o outro, famílias brigadas um com o outro, uma família que não gosta da outra família. O segundo mandamento como este é: ame o seu próximo como a você mesmo. O Evangelho de Jesus Cristo se resume nessa doutrina áurea. Aqui se resume toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Amar o seu Deus como único Deus. Ele não vai dividir esse amor com ninguém.
e oferecer tudo de melhor que você pode para Ele, e amar o seu próximo como a si mesmo. Isso é um desafio diário para mim e para você, e é esse o desafio que Deus está pedindo de mim e de você. A Deus amar acima de tudo, e ao próximo como a nós mesmos. Meus amados, feche os seus olhos. Pense em alguém agora que você não tem liberado o seu amor. E deixe o Espírito Santo soprar no seu coração, como soprou no coração da missionária Corrie ten Boom. E que você libere o seu perdão, que você deixe o Espírito Santo trabalhar no seu interior, para você amar o seu próximo como a você mesmo. Porque senão, irmãos, nós não veremos o nosso Deus, nós vamos viver uma religiosidade aqui e não vamos encontrar com o Senhor, porque essa foi a resposta, é a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a nós mesmos. Uma igreja em que ama a Deus acima de tudo, uma igreja que ama o seu próximo, o Espírito Santo tem facilidade de derramar poder, o Espírito Santo tem facilidade de abrir porta, o Espírito Santo tem facilidade de fazer milagres, tem facilidade de operar poder no nosso meio. E aí, terminando, nós podemos observar uma coisa interessante. O texto não para aqui, o texto vai até o 34. Até onde alguém pode avançar na religião, crescer intelectualmente naquela religião, viver muitos anos naquela religião e ainda sem experimentar esse amor profundo por Deus e pelo próximo. Isso acontece, pastor Sócio? E muito. O primeiro testemunho que nós temos é desse mestre aqui. Esse mestre era um conhecedor da lei. Mas Jesus não disse para ele: você está salvo, vai e não peques mais. Jesus disse para ele assim: você está bem pertinho da salvação. Jesus não disse para ele: os teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Até porque ele não pediu perdão a Jesus, até porque ele não confessou a Jesus, como a prostituta, como o ladrão na cruz. Esse homem, ele respondeu muito bem a Jesus, e dialogou muito bem com Jesus. Mas Jesus disse: olha, vejo que você não está longe da salvação. Ele não estava salvo. E provavelmente ele não deve ter sido salvo, porque em lugar nenhum do Evangelho ou nas páginas do Novo Testamento registra a conversão desse homem. Porque as conversões diferenciadas, como foi a de Paulo e outros, a Bíblia registra. Por exemplo, os irmãos de Jesus perseguiram Jesus, mas a Bíblia registra ele salvo. Tiago virou pastor. Tiago, da Bíblia, era irmão de Jesus. Judas, não o Iscariote, mas o Judas, que escreve o livro de Judas, era irmão de Jesus. Paulo, que consentiu e ajudou a matar Estevão, se converteu. Mas em momento algum da Bíblia diz que esse homem se converteu. Ele não estava longe de Deus, mas ele nunca recebeu a Deus. Ele não estava distante de Deus, mas ele estava dominado de tal forma pela religiosidade que Deus não tinha espaço no seu coração. Tem dirigente de congregação que está tão dominado pelo poder da congregação que não tem espaço para Jesus trabalhar. Tem irmãs que está tão dominada pelo poder de ser líder de alguma coisa, irmãos de um departamento de alguma coisa, que não tem espaço para Jesus trabalhar. Esse homem fazia todos os sacrifícios que a lei dizia para fazer. Ele conhecia a lei, mas Jesus disse a ele: você não está longe da salvação. Por que ele não estava longe? Porque ele estava dentro do templo, ele fazia sacrifício,
ele conhecia a lei, ele escrevia, mas ele não tinha recebido. Jesus não falou para ele: por isso você recebeu a salvação, por isso você é salvo, vai e não peques mais. Em lugar nenhum da Bíblia, Jesus disse que aquele homem estava salvo. Em lugar nenhum da Bíblia está registrado que esse homem se converteu, apesar de estar tão próximo da salvação. Quantas pessoas dentro da igreja, que a gente acompanha dentro da igreja, que a gente vê que são puramente religiosidade, mas que Jesus não está dentro daquele coração. São pessoas que sempre têm uma pedra para jogar em alguém, são pessoas que sempre estão observando o defeito de alguém, são pessoas que sempre têm uma crítica na igreja, no pastor, no irmão, na irmã. Fazem o seu sacrifício religioso, mas não tem Jesus no seu coração. Participam de todas as atividades religiosas, mas não tem Jesus no seu coração. Eu me lembro de uma mulher, posso citar o nome dela aqui porque ela já morreu, creio, a não ser que ela passou dos 100 anos. Ela era líder da CIB. E antigamente na Assembleia de Deus, e foi uma coisa maravilhosa que a convenção fez, foi colocar as esposas dos pastores para liderar o trabalho feminino junto com eles. Por quê? Porque eles deitam e dormem junto, almoçam junto, então dialogam juntos sobre o trabalho. Porque antigamente na Assembleia de Deus, uma irmã assumia o trabalho da CIB, ela virava dona da igreja. Mandava na igreja e o pastor comia na mão dela. Vocês que são de uma geração nova não sabem disso, mas quem é da minha geração pegou isso. Essas pessoas dominavam a igreja. E essa irmã chamava Raifa, olha o nome. Essa mulher maltratou muito um tio meu que era pastor, muito simples, muito humilde. Minha tia era praticamente uma analfabeta. Naquela época, esposa de pastor era o contrário, não podia ser líder do trabalho. Esposa de pastor naquela época praticamente tinha que ficar lavando roupa para os irmãos quando chegavam em casa, e a casa do pastor era um hotel. E eu era criança e eu vi demais essa mulher maltratar o meu tio. A coisa foi tão traumática que eu já estou com 56 anos e nunca esqueci do nome dessa mulher. Era uma religiosa de mão cheia. Mas aquela mulher não tinha Jesus no coração, a não ser que na velhice dela, ela se converteu. Porque o Deus dela era aquele Tito. Não amava ninguém. Esse texto nos leva à reflexão. Esse escriba estava bem pertinho da salvação, mas não há registro da sua salvação. Amados, eu posso ser um pastor presidente, aquilo que eu sempre falo aqui, a gente tem que ter cuidado para não ser sino de igreja católica. Toca o sino, põe todo mundo para dentro, só que ele nunca entra. O pastor tem que ter cuidado para ele não pôr todo mundo para dentro e ele não entrar. Moisés pôs todo mundo na terra da promessa, mas ele mesmo não pôde desfrutar da terra da promessa. Nós temos que refletir sobre esse texto que Jesus respondeu a esse escriba. Qual é o principal mandamento? Amar o Senhor de toda a força e amar o meu próximo. Isso pode brotar da sua natureza e da minha natureza? Não. Porque nós somos maus por natureza. Eu e você somos maus do nascimento. Mas nós temos o Espírito Santo que Jesus disse, olha, quando eu for, eu não vou deixar vocês sozinhos. Virá o Espírito Santo. E Ele vos guiará em toda a verdade. Então eu e você temos um socorro, temos um auxílio.
para nos ajudar a amar a Deus sobre todas as coisas, coisas que eu e você naturalmente não damos conta, para amar o nosso próximo, para perdoar, até aquele dia que nós vamos encontrar com o Senhor. Porque o meu maior medo é chegar lá no céu e Ele falar: não te conheço. Não, mas eu fui presidente da igreja de Osasco, de Angra dos Reis, de Bangu, não te conheço. A minha preocupação é chegar lá e Ele falar: ô meu filho sócio, eu já estava te esperando, entra, tem mais gente aí te esperando. É esse o meu alvo e o seu, é nós chegarmos lá e Jesus dizer: eu te conheço, entra. Não é como esse homem, você está perto da salvação, mas nunca alcançou. Olha que coisa terrível, você viver perto da salvação e nunca ganhar essa salvação. Eu e você não vamos deixar essa água cair e escorrer. Essa água é para mim e você beber. Essa água é para mim e você ter vida. Nós não podemos deixar essa água cair, as outras pessoas vão tendo vida e nós morrendo. Essa água é para dar vida para mim e para você. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e na minha vida. Vamos ficar de pé, meus amados. Você vai escolher uma pessoa aí do seu lado,